Eu estou batendo um papo aqui com o deputado federal Cibá Machado, do PT. Deputado, no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar sobre as pesquisas. Como é que o senhor viu primeiro a realização dessas pesquisas no final do ano passado, já que agora em janeiro, pelo calendário eleitoral, todas têm que ser registradas no TRE? Mas como é que o senhor avaliou os números do próprio PT e da oposição, que disparou na frente com o Bocalhau com 46% dos votos, nas duas pesquisas, a primeira sem perpétua e a segunda com perpétua? Como é que o senhor avalia esse cenário? Alain, eu não estava no momento, né, que a pesquisa não estava aqui em Rio Branco, mas eu pude, pelo jornal, dar uma olhada, né, fiquei sabendo, e eu tenho uma avaliação pessoal que eu não tive tempo de conversar com outras pessoas. Se você olhar no histórico, o Bocalhau foi candidato majoritário 2 vezes seguidas, então está numa certa lembrança da sociedade, né? Os nomes que foram colocados. Então, numa fase bem de 1 ano ou mais de distância da eleição, tem muitos nomes que estão sendo lembrados. Tem muitos nomes sendo lembrados. Quando entra no ano da eleição, você começa a funilar até chegar junto que é o período das convenções para, de fato, estabelecer as candidaturas. Então, acredito que a montagem das pesquisas, aí vai do órgão que está fazendo, ou da pessoa que encomenda uma pesquisa. Faça um cenário para mim dessa maneira, faça um cenário para mim dessa maneira. Então, escolhe determinado cenário já apostando que aquele que vai ser o cenário que, de fato, vai acontecer. Então, acredito que foi isso. A deputada Perpétua não ficou feliz, pelo contrário, ela se mostrou bastante contrariada por não ter sido colocado o seu nome na primeira pesquisa, tanto que foi feita uma segunda com o nome dela. E o senhor se sentiu contrariado, se sentiu desprestigiado ao não aparecer na pesquisa? Não. Sabe por quê? Porque eu entendo assim, a pesquisa ela não pode ser elemento de decisão. Ela é elemento de avaliação, mas não de decisão. Porque na história da política nós estamos vendo de A a Z pessoas que começam muito bem na pesquisa e terminam perdendo uma eleição. E pessoas que começam com 0 na pesquisa, no começo, e vencem uma eleição. Está cheio de experiências para contar, né? A mais forte nossa aqui é a eleição do Bill Marques para governador. Chegou a ganhar em primeiro turno. Vou dizer então, Geraldinho, por exemplo. Geraldo, quem é que considerava a eleição do Geraldo para senador? Né? Foi um ilustre desconhecido no cenário político e foi eleito numa conjuntura. O que eu quero dizer é o seguinte, tem força da campanha, força dos discursos, das mensagens, do que está sendo dito, daquilo que a população vai apostar. Isso aqui eu não conhecia, mas é uma coisa interessante. Ou, conheço isso, mas não quero mais. Então, portanto, a pesquisa eu gostaria de que a gente, para a gente tomar decisão com base nela, é ruim. É desconsiderar um adversário. Então, mas também já olhar para o adversário dizendo que ele já ganhou é querer dizer que nós somos incompetentes, já de largada. Então, o que eu quero dizer é que a pesquisa seguiu ou determinado cenário de quem a pediu ou de quem a fez e quais são os cenários plausíveis para, de fato, acontecer a partir de junho. E, no meio disso, não pode ser este o elemento de decisão. É política, né? Para onde nós vamos, com quem que nós vamos, quem junta mais, quem é... É isso. O senhor acha que o PT, por apresentar números abaixo do esperado nessas pesquisas, precisa rever algumas posturas, algumas posições, inclusive eleitorais, para não tomar pau nessa eleição, deputado? Assim, porque cada eleição tem o seu próprio enxoval, né? Eu até brinco com alguns dizendo, né? Tipo nascer um bebê, cada um tem a sua placenta, né? Então nós não temos como copiar demais de uma eleição anterior. Você olha para a eleição anterior, vê o que avançou, o que foi ruim, onde ganhou, onde perdeu, para aprimorar. Mas o básico disso tudo talvez fosse fazer uma qualitativa para poder auscultar melhor quais são as verdadeiras preocupações que a sociedade está levantando em relação ao período governado por nós. Então, isto não é no sentido de querer maquiar absolutamente nada, mas é no sentido de corrigir algumas coisas que precisam ser colocadas. Porque quem está governando, e por um período maior, todo mundo da política diz, tem um cansaço natural que pode ver, porque as coisas vão parecendo que são iguais. Então, o modelo de governo que o Tião está adotando, ele lembra que no contato direto com o público, na coisa de elevar o padrão da alegria, do humanismo de governo, que é uma das metas que ele colocou desde a campanha eleitoral. Então, isso é um dos elementos que vai apresentar muito mais fortemente perante a sociedade. Quanto às candidaturas de fato e de direito, aí é uma coisa que nós vamos ter que montar a partir das alianças, qual é o projeto de estratégia que nós vamos usar para a campanha. O senhor acha que ao lançar a sua pré-candidatura e mantendo-se firme nesse propósito, a deputada federal Perpétua Almeida pode provocar um racha na Frente Popular?
quando ela disse que não vê com nenhum problema o PT lançar um candidato próprio e o PCdoB lançar o seu próprio candidato, no caso ela. O senhor acha que isso vai comprometer a Frente Popular e pode provocar realmente essa cisão? Não, do ponto de vista do respeito que eu tenho à pessoa da deputada Perpétua, nem se discute, né? Aí nós não vamos tratar um pouco nisso aqui, vamos tratar assim, existe um partido, PT, um partido PCdoB e os demais partidos da frente. O que precisa entre partidos se entender, e os seus quadros como é que serão lembrados dentro do processo. Então a decisão, do meu ponto de vista, se dará entre o PT e o PCdoB. São dois partidos maduros e são os dois partidos líderes de ponta do processo político instalado no Acre desde 1999. Aliás, desde 1990. Né? Quando o Jorge começou na prefeitura. Na prefeitura. Ele primeiro perdeu aquela eleição de governador, depois ganhou para a prefeitura. Ganhou para a prefeitura. E nós já tivemos alguns problemas nesse período com o PCdoB, outro momento tivemos com outro partido, com o PDT e assim por diante. Então é um pouco da natureza da política. Agora o PP, por exemplo, saiu da Frente Popular. Tem esta dificuldade e assim por diante. O que nós não podemos ter na política é que nós não podemos abrir mão de absolutamente nada. Em alguns momentos, senão você não governa, senão você não faz alianças. Mas com toda sinceridade, deputado, o senhor não acha que se Perpétua mantiver a sua pré-candidatura e, portanto, nas convenções em julho, for referendada candidata pelo PCdoB, e o PT lançar um nome, seja o senhor, seja Marcos Alexandre, isso não vai, obviamente, provocar uma cisão nessa Frente Popular? Sinceramente falando? Não, aí eu não quero personalizar de novo, né? Se tiver uma decisão desse tipo, não é Perpétua, é PCdoB. Então o PCdoB é livre para tomar as decisões que achar mais importante. Mas nós vamos insistir com o PCdoB para estar conosco, né? E nós resolvemos isso como sempre resolvemos outros momentos na história, nesses 20 anos de trabalho juntos. Deputado, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, cumpriu a agenda hoje aqui em Rio Branco e, obviamente, que veio conhecer a experiência dos petistas acreanos nas áreas da saúde, educação, serviços de atendimento ao cidadão, como na OCA. O senhor participou da agenda com o governador? Completa, desde a primeira. Muito bom, eu quero parabenizar a decisão do governador Agnello e de vir até aqui, olhar a experiência. Porque o PT fez muito isso lá quando era mais prefeitura e não governo do Estado, né? Ganhava numa prefeitura aqui, o prefeito ia em outro lugar, ver a experiência e tal. O Jorge, quando ganhou como prefeito aqui, ele visitou várias cidades, não só aquelas governadas pelo PT, mas outras também, para ver coisas que poderiam ser aproveitadas também aqui, né? E isso é muito importante. O governador Agnello, ele assume o governo num momento de alta instabilidade na situação do Distrito Federal, né? Vários governadores que perderam os mandatos ali. Então, ele entra num momento de muita instabilidade. Então, não é só questão de gestão, o problema também dessa natureza. E a vinda dele aqui para nós, em primeiro lugar, eu fico muito feliz de saber que é o Acre, que é um dos lugares que ele entende como sendo muito importante para conhecer experiências. E o segundo é que isso reforça também um compromisso nosso de estar mais atento, de aumentar essa nossa solidariedade nas experiências de governo que nós temos. É um fato interessante, que eu não posso deixar de compartilhar, é que mulher sempre manda aquelas mensagens de celular. E numa dessas ele me disse o seguinte: eu não gosto desse Marcos Alexandre porque ele tem Médici no sobrenome. Aí ele fazendo campanha para o senhor o tempo todo. Como é que você vê isso? Não, ele fazendo a citação do presidente da ditadura, o presidente Médici. Aí é uma brincadeira do Lher. A brincadeira do Lher. Mas sim, eu quero agradecer muito pela forma que ele se coloca como sendo um militante mesmo, por ter sido um dos primeiros a fundar o PT aqui mas está sempre atento, querendo dar a opinião dele, assim por diante. É uma pessoa que a gente respeita muito. Mas o conjunto da ópera é isso, a gente já ouviu muita gente, né? Se não foi em grandes maioria daqueles militantes históricos do seu lado? Eu diria assim, não bem dessa maneira. O que nós temos assim, acho que o PT me respeita muito a minha trajetória, né? Me recebeu muito bem. Desde a minha chegada ao Acre, eu fui muito bem recebido pelo PT. E até agradeço muito as oportunidades que eu já tive, eu reconheço a todos. Então, constituí família aqui, meus filhos são acreanos, nascidos aqui em Rio Branco. E muita gente já vê o Cibá como verdadeiro acreano. Se contar que o Cibá nasceu lá no Caquetá. Só já aprendi a riscar seringa, meu amigo, eu tenho dificuldade para aprender a riscar seringa. Mas, demais, estamos lutando muito pelo sucesso do Estado. Parabenizar muito a história do Acre, do seu povo,
da sua gente. Realmente, quando a gente conta a história do Acre, atrai a atenção das pessoas. O hino não tem jeito, quando canta, todo mundo se empolga, é isso. Então, quando é que nós teremos uma decisão final sobre o seu nome, mantido ou retirado, na corrida para a Prefeitura de Rio Branco? Existe uma data? Tem uma previsão de data, tem. Quando, deputado? Eu acredito que logo depois do Carnaval. Haverá uma decisão final? É, isso. Teremos um entendimento. E a partir desse entendimento, março... Começa a correria. Conversei aqui com o deputado federal Cibá Machado, do PT. Deputado, obrigado pela conversa. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista, hein? Até já.